Os irmãos são testemunhas aqui da igreja que um pouco antes, março, no início de março, nós chamamos aqui os oficiais da igreja, anunciamos a toda a igreja, mas para os oficiais era uma convocação, salvo engano, foi logo no início de março, na primeira ou segunda semana de março, que nós deveríamos começar um tempo de oração pela igreja e pelo Brasil. Todos sabem disso. Isso foi publicado e todos sabem que nós fizemos esse chamamento para a oração, para chegarmos aqui meia hora antes no culto e orarmos ao Senhor. Meus amados, e eu entendo que isso é muito necessário, muito. Eu falei ali com o presbítero Renato, hoje eu até vou falar depois da palavra, um pouco mais sobre isso, pontuando algumas coisas que eu entendo ser necessário que a igreja, ela entenda o que qual a batalha que nós estamos travando. É muito sério e nós precisamos nos ater a isso, olhar para isso. Meus irmãos, eu não estou aqui politizando nada, não quero politizar, mas eu penso também que nós, como igreja, temos uma responsabilidade, meus irmãos, nossa, que é dada a nós, porque a palavra nos ensina que devemos orar, que nós devemos colocar as autoridades constituídas, meus irmãos, no altar de Deus e clamar a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, e é esse o papel da igreja. Ao Senhor toda a glória. Eu queria compartilhar e quero compartilhar essa palavra então com a igreja, com os irmãos que estão aí nas suas casas conectados. Eu não sei qual é o sentimento do seu coração, qual é o pensamento seu hoje, o que é que você imaginou, como você imaginou seu dia, como você está imaginando o teu final de semana, como você está imaginando o início do mês de maio, como você está olhando para tudo isso, como foi o teu abril, como foi. Se vai ser melhor, se vai ser pior, se você terá, se você não terá, se você saberá de algum enfermo, não saberá de algum enfermo, se você... O quê? O que você está pensando? Qual é o pensamento da sua vida? O que é que você tem imaginado? Mas a despeito, e vou falar bastante sobre isso hoje, a despeito do que você está pensando, a despeito do que você pensou nesse dia, a despeito disso tudo, eu quero te dizer, não temas, não temas. Não temas por quê, pastor? Não temas porque quem te sustentou o mês de abril foi o Senhor, e quem te sustentará em maio é o Senhor. Quem te abençoou no primeiro ano de 2020 foi o Senhor, e quem te abençoará até o último dia de 2020 será o Senhor. Então nós como igreja devemos dizer, não temas, não temas, não temas, porque Deus está no controle, e Ele cuida da tua vida, e Ele te dá vitória para a glória de Deus Pai. Amém, queridos irmãos. Isaías 41, do verso 10 ao 13. Isaías 41, do versículo 10 ao 13, um texto conhecidíssimo nosso, da igreja, dos irmãos, contado em verso e prosa, e nós sabemos, conhecemos bem esse texto. A palavra do Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu
te ajudo. Querido, querida, em meio à nossa adversidade, ou no mineirês fluente, no meio da sua labuta, no meio do turbilhão de problema, no meio da sua pior adversidade, o Senhor Deus está fazendo uma promessa aqui ao povo dele, aos filhos dele, que ele é o que nos sustém, e ele é o único Deus que tem poder para fazer isso. Meus irmãos, o inimigo da nossa vida, das nossas almas, ele quer que você venha deixar de crer nesta promessa e nesta palavra. Por isso, diuturnamente, você é bombardeado com toda a sorte de coisas que vão minando a sua fé, tirando a sua esperança, a expectativa do teu coração, tirando a alegria do teu coração, porque o inimigo sabe que se ele tirar a alegria do teu coração, você perde a tua força, porque o Neemias, ele nos ensina que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então eu e você devemos entender que Deus, ele está dizendo para os seus filhos, o povo que ele escolheu, o povo que ele resgatou, o povo que foi pago um alto preço pela vida deles, ele está dizendo: não temas, não temas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que você e eu ouvimos hoje, tenhamos ouvido um tanto de mensagem negativa, mensagens que te colocam para baixo, te deixam down, te deixam sem expectativa alguma, mas eu quero te dizer, o Deus de Israel continua dizendo: não temas. O Deus de Israel está dizendo: não temas. O Deus de Israel está dizendo, com Covid ou sem Covid, não temas, eu estou no controle absoluto da tua vida, e eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra poderosa de justiça, e ele te leva para a frente, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo: não temas, porque eu te ajudo. Querido, querida, nós queremos, no meio das nossas adversidades, nós temos, às vezes, a sensação que podemos nos agarrar a qualquer coisa. Mas, amado irmão, amada irmã, você precisa se agarrar a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o que tem feito coisas poderosas, meus irmãos, e absolutamente grandiosas sobre nossas vidas. Irmãos, como é bom ver o cuidado de Deus sobre nossa vida. Como é bom, meus irmãos, nós entendermos que Deus, como filhos, Ele tem nos tratado e tem nos carregado, tem nos sustentado. Como é bom, meus irmãos, nós sabermos que a promessa de Deus é que Ele não nos abandona, a promessa de Deus é que Ele estará conosco, a promessa de Deus é que Ele nos ajuda, Ele esforça a nossa vida. Como é bom, meus irmãos, ouvir uma palavra dessa, e o profeta Isaías nos ensinar de uma forma tão clara, tão limpa, meus irmãos, ele dizendo para nós: não temas, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te ajudo, mas eu não tenho mais força. Aí o profeta está dizendo: eu te esforço. Deus está dizendo, o Senhor está dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te ergo de novo, eu te tomo pela mão direita e faço você caminhar mais um pouco, eu te tomo pela mão direita e te levo a lugares abençoados, eu te tomo pela mão direita e te levo no lugar da sua vitória, do seu descanso, do seu refrigério, eu te levo a lugares altos, eu te levo a lugares que são abençoados. Querido, creia. Nós aprendemos a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Volto para o louvor antigo: não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, olhe para aquele que é o sustento seu, o meu sustento.
e o sustento do universo. Olhe para Ele e glorifique o nome dEle a cada dia, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, falamos esses dias sobre o Elias, e falamos, meus irmãos, que o sucessor do Elias é o Eliseu. O grande homem que também teve um ministério profícuo quanto o do Elias, abençoado. Ele quis, meus irmãos, receber do próprio Elias a bênção de fazer coisas maravilhosas, e Deus deu a ele este privilégio, meus irmãos, de ver coisas maravilhosas. Se você olhar para o capítulo 6, ou olha o 2 Reis, que você vai ver coisas maravilhosas na vida do Eliseu. Mas, meus irmãos, o capítulo 6 em especial, que é um capítulo que eu farei um comentário hoje, meus irmãos, Eliseu, ele se vê no meio de uma grande adversidade. Os sírios, o povo que era inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel, meus irmãos, inimigo dos escolhidos do Senhor, eles vêm, meus irmãos, com toda a força para cima do povo de Deus, meus irmãos, para destruir, para acabar, meus irmãos, para disseminar tudo. E eles vêm com toda a força que tinham para ir contra os filhos de Deus. Querido, é sempre assim, o inimigo nunca está para brincadeira. E a palavra do Senhor nos ensina que ele veio para matar, para roubar e para destruir. O que ele puder fazer para tirar a esperança do seu coração, ele vai fazer. Mas eu quero te fazer, maior é o que está em você. Maior é o que está cuidando da sua vida do que aquele que está no mundo. Então o inimigo, ele vem por um caminho, mas ele foge por 7, porque o Deus Todo-Poderoso é que tem o controle da sua vida. Então, meus irmãos, os inimigos chegaram para detonar com o povo de Deus. E aí, meus irmãos, Eliseu, ele nos ensina uma coisa muito interessante. Ele buscou ao Senhor. Então a palavra do Senhor, ela fala aqui no 16, 17, depois se você quiser ler todo o texto, leia aí na sua casa. E ele diz assim, 2 Reis 6, 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, os sírios. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, está falando para o seu moço, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, meus irmãos, Eliseu, ele ora, e quando, meus irmãos, o moço, vamos voltar aqui, o moço, ele acorda bem mais cedo que o Eliseu, penso eu, e ele levanta ali de manhã, e quando ele olha para o monte, ele vê um número absurdo de inimigos, que eram sírios. E ele vê, meus irmãos, tudo isso, e ele volta correndo para o Eliseu, e fala, Eliseu, penso eu, né? Os inimigos estão aí, é um número muito grande, e nós, a peleja é grande, e chegou ali o nosso inimigo. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para isso, e eu penso que a igreja ela tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque, meus irmãos, parece que, eu falava hoje com um amigo que perdeu o emprego, mas dá a impressão, meus irmãos, que as pessoas não se aperceberam ainda da gravidade que é o que nós estamos vivendo. Eu estou alertando a igreja há quase 40 dias, que o que nós estamos vivendo é grave, e o que vem por aí será grave. E eu tenho alertado. E hoje nós soubemos, a Rosana soube de pessoas, de conhecidos, que estão contaminados com o Covid-19. Então, meus irmãos, e as notícias vão chegando, e vão chegando.
Eu, meus irmãos, estou assim celebrando a Cristo até a última sexta-feira, numa reunião de pastores, nós falaram lá entre os pastores que no meio do nosso povo não tem nenhuma notícia de ninguém contaminado, louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós temos gente espalhada no estado de São Paulo inteiro, mas Deus tem nos guardado e eu creio que irá guardar a igreja em nome de Jesus para a glória do Senhor. E aqui, meus irmãos, o inimigo, os sírios, eles vêm então. E eles vêm, meus irmãos, para detonar com os filhos de Deus. E lá estava Eliseu com o seu moço. Mas ele, meus irmãos, o que ele fez? Ele orou. E ele creu. E ele foi vitorioso. Querido, você precisa orar. E você precisa crer. Pare de fazer esta oração que parece que você orou. Não faça isso, vá para o altar de Deus, dobre o seu joelho, chora no altar de Deus e clama ao Deus Altíssimo. E Ele é poderoso para te abençoar. Meus amados, os embates que vivemos, a maioria deles é permissão de Deus para que nós sejamos abençoados, não para que você seja derrotado. O embate de Eliseu não foi para ele ser derrotado, foi para ele ter vitória. Agora Eliseu, ele teve a atitude correta, ele orou, ele consagrou a sua vida. E ele pede a Deus, ele ora a Deus e fala com o moço, olha lá. Ele olhou de novo, ele viu outra coisa. Irmão, irmã, os filhos de Deus, quando olharem com os olhos de fé, com fé no coração, com olhos espirituais, com a boca espiritual, irmão, nesses dias tem aumentado, em nome de Jesus, que Deus nos livre a igreja, tem aumentado, meus irmãos, a agressão verbal, física, dentro de casa. Nós temos ouvido, meus irmãos, separações, divórcios. Agora, não aconteceu isso agora. Aconteceu, meus irmãos, porque isso já estava no coração das pessoas há muito tempo. Então eu e você precisamos tomar uma posição de buscar o Altíssimo, de ir para a presença de Deus e clamar a Ele, buscar a Ele, em nome de Jesus Cristo, e aprender a depender somente dEle, e prosseguirmos firmes, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós e o melhor para a igreja. Meus irmãos, imagina o susto do moço que estava com Eliseu quando ele olha e vê aquele grande exército dos sírios. Mas imagina a alegria dele quando o profeta fala assim, rapaz, você está vendo outra coisa. Eu vou orar e nós vamos ver coisas maravilhosas ali. Querido, quando nós começamos a orar, nós vemos coisas maravilhosas, nós vemos a provisão de Deus, a graça de Deus. O Elias, que foi o antecessor do Eliseu, o Elias foi sustentado, meus irmãos, por corvos levando carne para ele. Na terra não tinha água, não choveu por muitos anos, e ele tinha água, porque Deus foi o Deus provedor da vida dele, do Elias. Eu quero te dizer, Deus é o provedor da sua vida, da sua casa. Deus é o provedor de todas as coisas para a sua vida. Agora eu quero te dizer, nesta batalha não temas, nesta batalha não temas, nessa batalha não temas. No tempo do coronavírus, não tema. No tempo do Covid-19, não temas. Deus está no controle. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da igreja. Deus tem o controle do seu povo. E Ele tem nos abençoado. A Ele toda a glória por isso. Aí, meus irmãos, no Isaías 44, a palavra do Senhor fala assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Você escolhido de Deus. Você escolhida de Deus. Assim diz o Senhor, que te criou. Quem te criou foi Deus. E que te formou desde o ventre. E que te ajudará. Então, olha o que o profeta está dizendo. Te criou, te formou desde o ventre. E Ele te ajudará. E ele diz aqui para frente, ao mesmo que Isaías 41 disse: não temas.
ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Querido, Deus está no controle, não temas. Querido, não olhe para as circunstâncias, não temas. Se o mar se erguer, se vier nuvens de chuvas torrenciais sobre a tua vida, não temas, não temas. Deus está no controle. Tome posse dessa palavra, receba esta palavra para o teu coração, para a tua vida, no seu lar. Receba ela em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse momento que o profeta Isaías está dizendo, uma grande parte dos judeus, do povo de Israel, estava desviada de Deus. Meus irmãos, mas no tempo desse problema, o Isaías, ele abre a sua boca e ele profetiza, que é o que nós lemos aqui no versículo 3, que derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele está dizendo mais ou menos assim, em meio a tudo isso. Querido, no meio disso tudo, no meio desse turbilhão, volto a repetir a palavra, de problema, de luta, de dificuldade, você precisa levantar, como levantou o profeta Isaías, e proclamar a palavra de Deus, porque há esperança para a nossa vida. A tua voz e a minha voz, ela precisa destoar das demais, e nós precisamos glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. A minha voz e a tua voz, ela precisa destoar da voz do mundo, que está dizendo, não tem jeito, perdemos 2020, perdemos não sei mais o que, perdemos não sei o que. A igreja, ela precisa se levantar e dizer, a Deus em Israel, o Deus de Israel, Ele pode colocar, meus irmãos, a bênção onde não tem bênção, cura onde não tem cura, paz onde não tem paz. Ele é o Deus que tem todo o poder, e Ele diz, não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Deus está no controle. Agora quero fazer um alerta à igreja: não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Diante disso que eu estou te falando, não temas, não saia por aí fazendo barbaridades. Não saia por aí gastando, não é hora de você gastar, é a hora de você reservar. Não saia por aí achando que você é filho de Deus e que você pode ir em qualquer lugar e sair em qualquer lugar e está tudo certo porque Deus, e depois você coloca a culpa em Deus. Não faça isso. Se recebemos diretrizes, devemos seguir as diretrizes. Aliás, o povo de Deus deve ser obediente no que é determinado, em tudo. Em tudo. Nós não podemos, nós temos que ser exemplo dos fiéis, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tome cuidado com as coisas, tome cuidado, se cuide, cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, cuide dela, da saúde espiritual e da saúde física, cuide, não relaxe, não faça isso, em nome de Jesus. Você precisa olhar para esta palavra, não temas, e tomar posse dela mesmo, e saber que Deus tem o controle, mas também mais do que nunca, um tempo de oração, de consagração a Deus, de busca incessante, de dia, de noite, de madrugada, pela obra
de Deus sobre nossa vida. Você e eu precisamos entender isso em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 4, um texto conhecido da igreja também, o 8, 9, ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, se eu e você estivermos firmes no Senhor Jesus, a rocha inabalável, nada poderá provocar a nossa derrota. E aliás, meus irmãos, ali o profeta Isaías no 44 volta a repetir, que ele fala que derramará o Espírito Santo sobre a nossa posteridade. No meio disso tudo ainda há uma promessa de Deus que ele vai derramar do Espírito Santo dele sobre a nossa posteridade. Sabe o que ele está dizendo? Do futuro seu cuido eu. Basta cada dia o seu mal, o amanhã ele pertence a Deus e você precisa entregar tudo a Ele e Ele cuida de tudo, mas não dá relaxo, não relaxe. Cuide, você pai, você mãe, cuide de sua filha, cuide do seu filho, cuide do seu casamento, cuide da sua relação, cuida em nome de Jesus. O Senhor está conosco e Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Você tem fraqueza, eu tenho fraquezas. Nós temos e devemos reconhecer isso. Nós devemos deixar de ficar bancando porque somos crentes, os bambambãs, que vence tudo, que passa por cima de tudo. Não é assim. Não funciona assim. Funciona é com oração, consagração, jejum e oração. Lemos, meus irmãos, salvo engano, na última terça-feira, do jovem lunático, quando o próprio Jesus fala, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, não tem outro jeito. As tempestades virão, elas vêm, mas ela nos ajuda ao romper de cada manhã. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo, Deus cuida de nós, Deus cuida da igreja, Deus cuida do povo, Deus cuida dos seus filhos. O salmista, um salmo conhecido nosso, que é o 23, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temas, porque tu estás comigo. Fale aí, tu estás comigo, tu está na minha casa, tu está na minha empresa, tu está no meu negócio, o Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Por isso a tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor, ao Senhor toda a adoração. Não sei se eu já repeti uma dezena de vezes, se tiver repetido vou repetir mais uma: não temas. Não temas. Você pode estar olhando para o amanhã e enxergando um exército inimigo grandioso, mas eu quero te dizer, não temas, e que o Senhor te dê olhos espirituais como Eliseu e o moço dele, você possa enxergar o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de anjos pleiteando a tua causa. Eu quero te abençoar com esta palavra. Eu agradeço a Deus por poder compartilhar ela com você e poder encorajar você nesta noite e te dizer: não temas. Coragem, irmão,
Coragem, irmã, erga sua cabeça. Coragem para prosseguir, coragem para seguir em frente, coragem para saber que Deus está no controle. Coragem, coragem, irmão, coragem, irmã. Vai passar e vai ficar tudo bem. Eu profetizo que ficará tudo bem, ficará tudo bem, ficará tudo bem. Deus cuidará de nós em nome de Jesus. Não temas, não temas, não temas. O Senhor cuida de nós. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, eu te agradeço, te louvo, te exalto por esse dia, pelo privilégio que tenho de poder compartilhar essa palavra, que temos de poder meditar nesta palavra. Eu te agradeço pela confirmação desta palavra nesta tarde, quando o Senhor disse para mim claramente: não temas. O Senhor cuidará de nós, o Senhor cuidará das nossas famílias, o Senhor cuidará do nosso povo, dos nossos entes queridos, o Senhor cuidará dos seus. Se o mar se agigantar, o Senhor é maior, o Senhor é o que criou os oceanos, o Senhor criou tudo, não há nada que o Senhor não conheça. E nós, confiados nesta palavra, te adoramos, Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Senhor, fica conosco, cuida de nós, cuida do povo que o Senhor escolheu, cuida de nós, nos dá fé para entendermos a grandeza de Deus e o projeto de Deus e as maravilhas de Deus que estão sendo realizadas a cada dia, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.